Vamos à leitura do nosso texto áureo e da verdade prática. Lição de número 7, texto áureo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Muito bem. O nosso texto, ele diz da seguinte maneira, verdade prática. Quando o ser humano se precipita, aliás, vou aqui à página. Isso. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito, a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro, né? Só colocar aqui, para os irmãos terem uma ideia. Vamos colocando aqui, né? Fé, amor, honra, respeito. Essa fé, ela é gerada pela palavra no coração do crente. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que essa fé também, ela revela o credo, aquilo que nós cremos. Um crente cheio de fé, uma nora cheia de fé, um esposo cheio de fé, uma sogra cheia de fé, o que ela vai produzir? Amor. Vai produzir o quê? Honra. E vai produzir o quê? Respeito. Se isso gera, ou tudo nele está, aí a gente vai ver, quando a gente vai para Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o quê? Então, essa fé aqui também, ela é fruto do Espírito. Entendeu? Vê bem aí, Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Para aí, bem aí, fé. Então, aqui, esse fruto, essa fé não é a fé para operar grandes milagres, como está lá em 1 Coríntios 12, como também no capítulo 14, não é isso? Que fala dos dons poderosos, dons de operar milagres, dons da fé, dons de curar, não é? Essa fé aqui, ela é a produzida pelo Espírito como fruto, que aponta para o caráter de Cristo. Então, vou logo dizer de imediato, uma mulher que tem a fé produzida pelo Espírito, ela não é briguenta. A nora que tem a vida transformada pelo Espírito, ela é sábia, ela é prudente, ela é abençoada. Uma sogra que tem o Espírito Santo de Deus e o fruto do Espírito, ela vai ter amor, vai ter honra e vai ter respeito. E aí é assim que se constrói uma estrutura familiar. É dessa forma. Então, a lição, na verdade, prática, ela começa dando essa pincelada, ok? O mais importante aqui é eu dizer para vocês que essa lição de hoje, ela está falando de relacionamento entre a nora e a sogra. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Relacionamento, gente, eu sou pastor há muitos anos. E antes eu trabalhei com faculdade muitos anos. Relacionamento é a coisa mais difícil da gente desenvolver. Por quê? Porque o ser humano, ele é egoísta por natureza. Além de ser egoísta, prepotente, o ser humano não aceita correção, o ser humano não aceita crítica. Eu vou logo dizer para ti, olha, você que está me ouvindo,
Vou logo dizer para ti, se tu queres viver bem, o próprio Pedro já li aqui, refreia a tua língua do mal. Se tu queres viver bem, deixa de andar dando pitaco na vida de pessoas. Se tu queres viver bem, deixa de andar chamando a atenção de pessoas. Por que, pastor Osiel? Eu já li vários livros de relacionamentos, mas teve um que eu li que o autor diz o seguinte: o autor diz que nós somos tão péssimos para relacionamentos que quando nós erramos, nós dificilmente admitimos. O primeiro homem na Bíblia, Adão, quando ele pecou, ele confessou? Ele culpou quem? A mulher. A mulher culpou quem? A serpente. E veja que nessa culpabilidade nenhum assume o seu erro. Não é assim? Então, quando você chama atenção, ou quando você faz crítica, ou quando você quer falar algo sério, as pessoas não gostam disso. É por isso que eu sempre digo que o melhor é dar sugestão. Tinha um homem nos Estados Unidos que ele se tornou um bandido profissional de matar policial. E aí, um dia ele matou vários policiais e a polícia cercou ele na casa. E ele, já muito baleado, ele pegou e escreveu uma carta, ainda quase morrendo, ele escrevendo a carta e disse: vai morrer um homem bom, um homem que simplesmente quis defender a sua vida. Aí ele escreveu a carta. Se vocês analisarem, as pesquisas mostram que todos os grandes bandidos sempre se acharam homens bons. E quando eles dizem que entraram para o mundo da criminalidade, entraram por causa de uma situação. Eu entrei porque eu moro nesse bairro, eu entrei nisso porque eu fui forçado. Ou seja, nunca admite a sua natureza pecaminosa. Aquele El Capone, não era? El Capone, aquele ali, ele dizia que era um bom homem. Ele dizia que era um bom homem. Então deixa eu dizer para vocês, o ser humano tem uma natureza errada e perigosa. Quando você vai falar para a sogra diz assim: a minha nora é que não presta. Quando vai falar para a nora diz: a minha sogra é que não presta, ela quer se entrar. E se a sogra ficar se entrando mesmo, não dá certo. Daqui a pouco eu vou falar para tu, sogra, chama aí as sogra, tudinho, e aí pronto, e a nora também, vamos falar tudinho para elas aqui. Mas no início, o que a nossa verdade prática quer dizer é que se ela tiver fé, se ela tiver o fruto do Espírito, a fé, ela vai ter amor, vai saber honrar, vai saber respeitar. Eu li de um autor que ele diz que um engenheiro que era responsável por uma obra, ele entrava e dizia: você só pode trabalhar aqui com capacete, olha, respeite, ou bote o capacete ou sai. E aí eles botavam o capacete. Quando aquele supervisor saía, eles tiravam o capacete e xingavam ele de todo jeito. Então ele viu que não tinha fruto aquilo que ele falava. Ele disse: eu vou mudar a minha tática, eu vou mudar. Ele começou a dar sugestões e não fazer crítica. Ele chegou e disse: olha, gente, tem uma lei que manda colocar o capacete. Se vocês quiserem colocar, é bom, porque esse capacete, ele vai proteger vocês de acidentes. Vocês estão... E a outra coisa é que, se vier uma fiscalização, nós vamos ser responsabilizados. Então fique à vontade para vocês colocarem ou não o capacete. Resultado: todos passaram a usar o capacete. Não fica dando ordem, não fica gritando. É porque tem sogra que a meninazinha casou agora, aí ela quer que a menina seja como ela. Não entra nisso, minha santa. Não é assim? Não entra nisso. Aí às vezes a meninazinha, ela entra dentro de casa, aí a velha fica olhando até o caminhar. Eu sei como é isso aí tudinho. Ela fica olhando o caminhar da menina, ela fica olhando se a menina vai pegar uma louça para lavar. Chama as nora preguiçosa também, bota aí no sofá, não vamos já falar delas. Aí a velha fica olhando, né? Aí quando ela vai assim lá no quarto, no negócio, ela diz: meu filho, essa mulher que tu arrumou, tu já viu andar dela? Outra, ela não sabe cozinhar. Uma mulher crente, uma sogra crente, ela não faz isso. Ela não faz isso. E eu vou logo dizer para ti: nem nora, nem sogra, nem filho da gente gosta da gente estar criticando eles. Gosta? Não. Você deve dar orientação: meu filho, é o seguinte, eu vou te dar o estudo. Se você estudar, vai crescer. Se não, você vai para a roça, vai para o mato. Mas eu não vou lhe obrigar. Não é assim? Aí o próprio filho, ele vai pensar no futuro dele. É por isso a Bíblia é tão linda. Vamos lá para Gênesis 2:24. Olha o que Deus diz para a sogra
e para o sogro. Hoje é a verdade de Deus aqui para tudinho. Portanto, deixará o varão seu pai e deixa o pai e a mãe e apegar-se-á à sua mulher. Pronto. Na construção familiar, o respeito, mas quando a vida se inicia, quem tem que começar são os dois. É o rapazinho e a mocinha. A mãe deve observar, o pai deve observar. Se eles pedirem conselhos, aí é que você deve andar. Irmão, tem sogra antipática, tem sogro velho que é antipático, ele pega no pé, ele chega dentro de casa, ele manda no filho, e a menina fica observando, não é assim? Aí quando sai, ela diz assim: rapaz, teu pai te trata como menino, você não tem... Pronto, deixa teu filho viver, rapaz. Deixa ele aprender caindo, não é assim? Deixa ele aprender quebrando. Ei, sogra, deixa a nora queimar o feijão dela. Deixa ela queimar. Deixa ela, se ela não souber lavar roupa, se ela botar roupa dentro da máquina, ela botar sal, deixa. Ela vai aprender. Que ela não vai com a roupa cheia de sal para a rua. Agora, a questão é uma orientação. Se ela pedir uma opinião, aí a sogra entra. E eu vou já mostrar daqui a pouco. Mas é só para mostrar que uma sogra... Irmão, vocês sabiam que uma vida de uma nora mais uma sogra brigando, vocês sabem que não vale a pena viver? Eu vou mostrar na Bíblia. Vamos lá para Gênesis. Eita coisa boa. Eu li aqui o pastor Helena Cabral. Ele não colocou essa citação, falou. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Gênesis 26... Olha o verso 34, vamos lá. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos... Já tinha 40 anos. 40 anos. Era. Tomou por mulher Judite, sim, filha de Biri, Eteu, e Abasemate, filha de Elon, Eteu. Estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. O que foi que ela disse? Estas foram para Isaque... Quem foi que foram para Isaque e Rebeca? Amargura. As noras. Estão vendo? As noras tornaram a vida da Rebeca e a vida de quem? De Isaque o quê? Amargura. Olha, irmão, porque é o seguinte, se a nora também, ela entra na família e ela começa a fazer a cabeça do marido para não falar com o pai, não falar com a mãe, torna a vida amarga ou não torna? Aí o neto não pode ir na casa, não é assim? Quando vai, a menina chega lá brigando. Tem bagaceira. Mas isso é para quem não é crente, eu vou logo te dizer. Isso é só para quem não é crente. E aí vocês podem observar, eu acho lindo, irmão, eu acho lindo isso aqui. Ela diz assim, tá, eu não quero que ele tome mulher, não é assim? Porque se ele tomar, pronto, é o 27 agora. Aí tu vai, né? O final diz assim: para que me serve a vida, não é isso? O 27, não é? 27, o final, né? 46. E disse Rebeca para Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Tá vendo? Se Jacó tomar uma mulher das filhas... Se Jacó ainda tomar outra mulher, que nem a do Isaú, como estão suas duas filhas desta terra, para que me restará ainda viver? Pesado. Olha, Isaque, se o Jacó tomar mais duas mulheres, que nem o Isaú, eu não quero viver, eu quero morrer, porque as duas noras que eu tenho é uma desgraça. Não está na Bíblia? E ele diz assim: eu não quero uma vida. Eita, irmão, rapaz, um lá, onde a sogra é fuxiqueira, a nora é fuxiqueira. Presta, se acabou. Porque a vida, eu vou dizer o que é o belo da vida, é eu ter minha esposa, eu poder chegar na casa da minha sogra, deitar no sofá, não é assim? Eu chegar lá fazer, meu filho, eu vou fazer um arrozinho aqui, daquele jeito que tu gosta. É o neto chegar na casa do sogro, né? Chegar com, aí é ter alegria, é isso que é vida. Mas uma vida que o marido não fala com os pais por causa da esposa, é uma tristeza. Agora a bagaceira começa porque às vezes a sogra não tem o Espírito Santo, e nem a nora também tem. E a nora que não tiver o Espírito Santo, a bicha é encrenqueira, é zangada ré, é birrenta. Ela diz até para o marido: hoje eu chamei tua mãe,
e partir para ela me respeitar. Não é crente não, viu, irmão? Estou logo dizendo para ti aí. Está na Bíblia, está na Bíblia. Então não adianta a gente mexer. Vamos para o texto, que aí vamos começar por aqui agora. Vai. É Ruth 1. Capítulo 1. Até onde? Até o 22. Vai lá. É o jeito, porque está na lição, né? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu... Vamos fazer o seguinte, para ficar melhor, aí eu até coloquei aqui para ti, né? 1 a 5, vamos lá, cadê? Aí, 1 a 5. Pronto, vai, 1 a 5, aí eu já vou explicando, vai. 1 a 5. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Sim. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Sim. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Muito bem. Essa é a primeira parte. Você vai falar sobre a família de Elimeleque, emigra para Moabe. Por que essa família ela foi para Moabe? Vamos analisar. Você, em primeiro lugar, tem que atentar para o contraste entre os livros de Juízes e Ruth. É muito interessante, eu até trouxe aqui o meu texto hebraico, que você tem a divisão. Eu dei uma aula no nosso seminário, Torá, não é? Que fala dos 5 livros. Aí você tem os Neviim, que são os profetas, indo de Josué a Malaquias, e você tem os Ketuvins, que são os escritos. Nesses Ketuvins nós temos o livro de Ruth. Não está na ordem como a nossa Bíblia coloca, mas na ordem hebraica segue essa estrutura, ok? Se vocês pegarem, por exemplo, os escritos, nós temos aí, começando com o Terrilim, que são os Salmos, e aí nós temos aí o livro de Ruth, né? Ruth, no hebraico, é isso aqui, vou colocar aqui, né? Ruth. Ruth é isso, né? Então você tem Ruth, que é o título do livro, e ele está junto desses escritos, Ketuvim, que quer dizer escritos no plural, está dentro dessa categoria. Então, a primeira coisa que você vai falar, deixa eu dizer uma coisa, a nossa aula aqui, ela é tanto para pessoas que estão na escola dominical, como para professores, como também o público em geral, porque é a palavra de Deus que nós estamos explicando. Você não vai usar só na escola, você vai usar na sua vida, no dia a dia, ok? Então vamos lá. Essa família vai emigrar para Moabe. Agora, o texto começa, vê só o verso primeiro, como é que diz? Sucedeu, bem aí. Então você tem aqui, Vaierri, e sucedeu. Por que ele começou com essa expressão que está aparecendo aí no próprio texto original, né? Deixa eu abrir aqui meu texto original. Só um minuto. Você observa que vai começar com essa expressão, Vaierri, ok? Vaierri. Essa expressão aqui, ela é um conectivo com tudo que vinha acontecendo, pronto, em Juízes, fazendo ligação com Josué. Então, por isso que diz, e pronto. Então, não era uma coisa à toa, solta. Havia uma ligação com todo um processo histórico. Ou seja, diz assim, nos dias dos juízes, ok? Nós falamos aqui, Shoftim, no dia dos juízes. Esses juízes, vocês sabem, eram aqueles homens que Deus usava esporadicamente com o seu Espírito Santo, que eram os escolhidos para uma missão especial. Só que esses juízes, a maioria que Deus estava usando, dentro do cenário do livro de Juízes, a ideia era de desgraça, a ideia era de pecado, não prestava o sacerdócio, não prestava os levitas, não prestava a maior parte das famílias. Vocês se lembram que eu já falei aqui, a família de Mica, o menino ladrão, a mãe idólatra, não era assim? A Sansão, que era um juiz,
ele namorou com mulheres que adoravam ídolos. Você vê que em uma casa, um sacerdote estava casado com uma rapariga, casado com a bagaceira era grande. Vou logo dizer para vocês, a bagaceira era grande. O livro de Juízes mostra a bagaceira no meio do povo de Deus. Aqui eu quero falar algo muito importante para vocês daqui a pouco. A bagaceira era grande. Você vê, a Bíblia diz que eles desprezaram o Deus, tanto o Deus de Moisés como de Josué, e a liderança não conhecia mais a liderança de Josué. Quando você vai para Juízes, esse sacerdote, esse levita, que era casado, tinha um caso com uma prostituta, ela meteu o chifre nele, aí ele foi buscar ela na casa do pai dela, e aí os homens da cidade disseram: nós queremos ela, queremos vocês. E aí esse homem não abriu a porta, eles pegaram, aí tentaram roubar, ele botou a mulher para fora, aí os homens abusaram, e esse sacerdote, esse levita, ele chega lá e corta ela em pedaços, e depois manda para as tribos de Israel. Veja que Juízes é o livro da apostasia, da desobediência, da sedução, do pecado, da bagaceira. Isso é muito sério, porque quando você lê a própria palavra de Deus aí no texto bíblico, lá pelo 17, lá pelo 21, 25, não é isso? Que é o último versículo de Juízes. Como é que diz aí? 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Sim. Porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então você, quando olha para esse livro, você tem apostasia, opressão, inveja, miséria, pecado, desgraça, tudo contaminado. Mas o que eu acho mais lindo, é que no meio dessa miséria toda, dessa desgraça toda, ainda tinha família que temia a Deus. Eu falei aqui de Manoá e sua esposa, não foi assim? A família de Mica não prestava, mas a família dos pais de Sansão prestavam. Muitas famílias não prestavam, mas Ana prestava. E no meio dessa bagaceira toda, nós vamos estudar a estrutura de uma mulher, uma sogra. É sogra! Como é o nome dela? Noemi, não é assim? A nossa tradução lê Noemi, né? Mas aqui está, né? Nani. Só que aqui nós temos, pelo que eu vou julgar, nós temos um Kamitz Hatuf, porque esse sinalzinho aqui, ele corresponde a um ar no hebraico, no português. Então, ele pode ser um A fechado, ou pode ser um A aberto. Ele pode ser tanto a vogal A como a vogal O. Nesse caso aqui é a vogal O, entendeu? Então a estrutura hebraica, ela pode ser assim, Noami, né? Isso, Noami. Então tem essa estrutura, e os estudantes de hebraico devem atentar claramente aí para essa particularidade, certo? Então o mais interessante aqui é que há um contraste entre o livro de Juízes e o livro de Juízes é apostasia, Juízes é pecado, Juízes é liberalidade, Juízes é prostituição, Juízes é tudo de bagunça, Juízes não tem liderança. Mas no meio dessa bagaceira toda, Deus levanta famílias, a providência divina nunca falta. Vocês entenderam? Olha o que eu quero. Está filmando direito? Bota aqui. Eu quero dizer uma coisa. Tem muita bagaceira. A gente abre aí hoje esse YouTube, esse TikTok. É pastor velho em adultério, é mulher velha em adultério, é cantor velho cobrando como se fosse uma prefeitura 50 mil, 100 mil. A bagaceira está grande. Mas eu quero dizer que no meio dessa bagaceira toda, ainda tem uma família que serve ao Senhor. E sabe quem é que Deus honra? Sabe quem é que Deus honra, irmãos? É quem é fiel. Deixa eu dizer uma coisa. Tinha sacerdote em Juízes pecando? Os filhos de Eli estavam em pecado? Eli também pecou porque ele não agiu com os filhos, sim ou não? Ana deixou de ser crente por causa de Eli? Manoá deixou de ser crente? Noemi deixou de ser crente? Não. Porque tem irmão que anda, eu não vou mais ser crente. Eu não vou mais ser crente. É tanta coisa nessa igreja. Tu não é crente em igreja, rapaz. Bora pra cá. Tu não é crente em igreja. Tu é crente em Jesus Cristo. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor
e consumador. Pode ter a bagaceira, pode ter pastor velho em pecado, pastor pedófilo, pode ter padre pedófilo, pode ter crente velho enrolado, pode ter pastor ladrão, pode ter crente velho escandalizando a igreja. Agora o escândalo sempre vai ter, mas o Senhor tem compromisso, não é com título de pastor. Bota pra cá! O Senhor não tem compromisso com título de cantor, título de pastor, título de presidente, título não sei de quê. Ele tem compromisso com quem é fiel. Eita glória. É porque tem, irmão, eu não vou mais me congregar naquela igreja. Chega na tua igreja e senta. Senta no teu lugar, rapaz. Sirva a Deus. A Bíblia diz que Ana entregou o filho dela para quem? Para Eli. E os filhos de Eli prestavam? Por que ela foi botar um menino numa bagaceira daquela? Quem é que preserva? Quem é que guarda? Quem é que escolhe? E só pode mudar a bagaceira se tiver um homem de Deus no meio. Não é assim? A Bíblia diz que Deus colocou Samuel na casa de Eli. E à noite o Senhor disse: Samuel, Samuel. Aí chamou 3 vezes. Depois o velho disse: é Deus que não quer mais falar comigo, porque eu não presto. Olha para cá, bota para cá, bota para cá. Tu está filmando direito? Verdade de Deus para o Brasil. Tem muitos que estão com a estola sacerdotal, tem muitos que estão com o cargo de pastor, tem muitos que estão com o título de cantor, tem muitos que estão dentro da casa de Deus, tem muitos que têm o título de sumo sacerdote, mas Deus não fala contigo. Não é assim? Deus não fala mais contigo. E olha para cá, de que adianta eu dizer que sou cantor gospel, pregador itinerante, bebendo cachaça, fazendo o diabo? Pode ter o título que tiver, mas Deus só fala com quem é fiel. Lá em Números 12, a Miriam disse: nós temos que falar com ele do jeito que ele fala com Moisés. Deus disse: aqui não. Se tiver profeta eu falo por enigma, revelação, sonho, mas com Moisés é cara a cara. Ele é fiel. Ei? Em toda a minha casa. Tem esse negócio, olha para cá. Deus não está ligando para ti se tu é doutor, se tu é filho do Sebastião Arruda, da família tradicional da igreja. Deus não está ligando para isso, rapaz. Deus está querendo saber se tu és fiel. Vem bem aí, 1 Coríntios 4. Olha o que Deus quer. Deus quer a fidelidade. Vamos lá, vamos correr. Vamos lá. Como é que diz aí a Bíblia? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministros de Deus. 2. Além disso, requer-se dos dispenseiros. Olha, preste bem atenção. Vocês são ministros. Esse ministro aí não é que nem um de Brasília, não. Tem nada a ver com aquele título aí. O ministro aí que ele está falando é um remador de 2ª categoria. É assim. É lá embaixo mesmo. Aí ele diz: mas além disso, o que se requer dele? Que cada um se ache fiel. Que cada um se ache fiel. Então vamos lá. Aí vocês vão falar isso aqui da Bíblia. Olha, no meio dessa bagaceira toda, irmãos, eu faço uma pergunta aqui para os senhores que estão aqui na classe. Eu faço aqui uma pergunta: teria como ficar gente crente numa bagaceira dessa? Hein? O sacerdote não estava em pecado? Levita não estava em pecado? O sacerdote lá que vai para a casa de Mica era um sacerdote que buscava oportunidade. Quem pagasse melhor, ele ficava. Irmão, a Bíblia é a verdade. Esse sacerdote velho de Mica, ele queria 2 coisas. Ele queria um pagamento melhor e queria ser líder de um maior povo. Os danitas disseram: tu quer ficar sendo sacerdote de uma casinha, ou tu quer ser sacerdote de uma multidão, de uma tribo? Ele disse: é melhor ser sacerdote. Tem deles, irmão, que aí eles fazem o seguinte. Aí eles perguntam, o assessor: como é para pregar aí, para levar o cantor? Diz: não, aqui só tem 1.000 habitantes na cidade. Aí ele compara: se uma cidade de 10.000 habitantes convidar, ele vai para 1.000? Não é crente. Vou logo dizer para tu: não é crente. Tu não tem crença. Eu estou mostrando pela Bíblia. É assim ou não é? Aí pronto. Aí ele só vai também se tiver dinheiro. Se o pastor disser assim: ô irmão, eu queria tanto lhe trazer aqui, mas eu não tenho dinheiro. Ô meu irmão, pois minha agenda, você não consegue me levar. Também não é crente. Jesus, em João 4, ele gastou o tempo com uma mulher samaritana. Um homem de Deus, o apóstolo São Paulo, ele pregava livre. Negócio sério. Agora a bagaceira estava montada. Aí Juízes é o livro da bagaceira. Juízes é o livro que revela pecado. Mas no meio desse pecado todo, no meio dessa luz negra, aparece
Eita. A Ruth. Aparece Noemi. Aqui nós estamos falando do livro, não é isso? Não estamos falando da pessoa ainda. Estamos fazendo a separação entre Juízes e Ruth. Bagaceira, pecado, pecado de todo jeito. Aí aparece um livro, onde vai mostrar duas mulheres. Eita, que eu ia falar delas. Então, nós temos esse cenário. Por que foram para Moabe? Vocês têm alguma ideia? Por que o Elimeleque e a Noemi, com os seus filhos, vão deixar, está aqui, vão deixar o quê? Beit-Lehem. Eles vão deixar o quê? Beit-Lehem, aqui é casa, casa do quê? Por que eles vão deixar a casa do pão e vão sair para Moabe? Hein? Era uma ironia também, porque se aqui era um local sagrado, era para ter pão, poderia até ter pão, mas tinha desgraça, tinha pecado, tinha tudo que não prestava. Só que veio a escassez, não é assim? A Bíblia fala que veio a fome nos dias de Abraão, ali foi fome natural, que Abraão não tinha pecado. A Bíblia diz que veio a fome nos dias de Davi por causa de pecado, não é assim? E a Bíblia fala também que teve fome nos dias do profeta Elias. Então você tem fome que pode ser ocasionada por questões naturais. Só que a fome em Beit-Lehem não era fome natural. Na Palestina, as chuvas são escassas. Em Beit-Lehem, a chuva era a falta de chuva, a punição, a escassez, era uma disciplina de Deus. Por causa do quê? Porque todo o pecado se alastrou lá, em Beit-Lehem, e aí veio a miséria. Então esse casal, a liderança de Elimeleque e Noemi, eles viram que a situação não estava boa, naturalmente eles disseram, vamos procurar um lugar para a gente sobreviver. Alguns historiadores dizem que Elimeleque era um homem bem de vida, era um homem que tinha posses, e ele saiu com suas posses para não perder em Beit-Lehem, porque Beit-Lehem só estava tendo desgraça. Ele sai de Beit-Lehem e vai para onde? Moabe. Deixa eu dizer uma coisa, quem deu origem aos moabitas? Ló, com as duas meninas que fizeram sexo com o próprio pai. Então, se vocês analisarem, está tudo dentro da mesma família. Inclusive, a Bíblia diz que não havia proibição para um judeu casar com uma moabita. O Targum é que diz isso, mas a Bíblia não diz. A única coisa que a Bíblia vai dizer, vamos ver aí, só para vocês terem uma ideia, Deuteronômio 23, 3. Vamos lá, o que a Bíblia vai dizer simplesmente dessa questão aí, entre moabitas e israelitas? Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Pronto, então a única coisa que Deus proibia eram os moabitas entrarem aonde? Na casa do Senhor. Esses moabitas também contrataram aquele profeta velho mentiroso, como era o nome dele? Balaão, capítulo 22, contratou para amaldiçoar o povo de Deus. Mas se vocês analisarem, sempre houve relação amistosa, companheira, entre israelitas e moabitas. A prova disso é que se você analisar a própria história da palavra de Deus, você vê que Davi, ele quando foge de Esaú, ele vai para as terras de onde? De Moabe. E lá ele faz amizade com o rei, e o rei gosta de quem? De Davi. Veja que nem a própria terra do povo de Deus deu proteção para Davi. Às vezes, aquilo que parece ser inimigo para mim vai ser o quê? Bênção. Porque se vocês analisarem, Davi se ficasse no meio do povo de Deus, no meio de Israel, lá entre Saul, na terra dele, ele ia morrer. Então ele foi para a terra de onde? De Moabe. Isso aqui mostra que nós temos que ter amizade com todo mundo, que às vezes tem irmão que diz, aquilo ali é um macumbeiro, eu não tenho amizade. Eu tenho amizade, eu não vou fazer macumba. É ou não é? Aquele ali é um homossexual. Eu tenho amizade com um homossexual, eu só não vou praticar o que ele pratica, mas eu sou proibido de ter amizade com ele?
Não, senhores. Não, senhores. Não, senhores. Eu tenho um professor que é dessa linha. Aí ele sabe a minha crença, ele sabe meu posicionamento e eu sei o dele. Não é assim? Agora, eu tenho que ter inimizade com todo mundo? Não, senhores. Davi, ele tinha amizade com essas pessoas aí. E aí pronto, você pode ver isso aí, que Davi era. Porque tem irmão que... vamos ver, só para vocês terem uma ideia. Vamos ver aí, 1 Samuel 22, 3, 4. Para você entender o que eu estou dizendo, é bíblico. Vai lá. Rapidinho, corre aí. Isso. 22. 3 e 4. Isso. Deus é o meu rochedo. 1 Samuel. 1 Samuel. 22, 3, 4. Isso, vamos lá. 3, 4. E foi-se Davi ali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas. Ao rei de quem? Dos Moabitas. Sim. Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, tá vendo? Até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Está vendo? Então quem foi que deu proteção para os pais de Davi? Os Moabitas, o rei de Moabe. Ou seja, Davi tinha amizade com eles ou não tinha? Então isso aqui mostra para nós que quando Aimeleque vai mais Noemi para as terras dos Moabitas, eles não estavam contrariando a vontade de Deus. Porque tem pregador que diz, eles estavam contrariando, por isso que eles sofreram. Não estavam sofrendo por causa disso. Observem bem, você tem o significado dos nomes. O primeiro nome que você tem é Aimeleque, para quem Deus é rei. Depois Noemi, agradável. Malom, delicado. Quilion, fraco. Fraquinho. Por que esses nomes aí? Aí as pessoas dizem assim, olha, Deus matou porque eles foram para essa terra. Ou porque os nomes já estavam dizendo que era sentença. Não, senhores, a mãe botou esse nome talvez por causa da situação, ou então devido à própria fraqueza do rapaz. Vê, esse meninozinho é fraquinho, não tem menino que nasce fraquinho? Pronto, nasce fraquinho, eu vou botar o nome dele, Quilion, tá aí, eu vou botar Malom. Pronto, o outro era delicadinho, delicadinho. Vou botar o nome dele Malom. Esse daqui eu vou colocar Quilion. Pronto, aí ele coloca. A situação não quer dizer que eles foram punidos, que eles sofreram lá em Moabe, por causa da aliança do Moabita, porque eles estiveram lá, ou porque eles casaram com mulheres moabitas. Como era o nome delas? Orfa e quem mais? Está aí, ó, Orfa, Gazela, Ruth, amizade. Ruth quer dizer amizade, e aí quando você vem para Orfa, quer dizer gazela. Aí alguém diz assim, elas adoravam um ídolo. Até alguns historiadores dizem claramente que Ruth, que era a esposa de Malom, o mais velho, ela era filha do rei Eglon. Ela era filha dele. Alguns fazem, isso aí você não tem prova. Aí alguém diz assim, mas olha, aí ela vem de uma terra que tinha costume diferente e adorava deuses diferentes. Quando elas vieram, aí elas vão entrar na família de Elimeleque, não é isso? E aí vão construir tudo isso. Mas eu quero deixar bem claro que todo o sofrimento, a tragédia, a miséria que entrou para esta família, não foi porque ela tivesse pecado. Elimeleque não tinha pecado. A Bíblia não diz que Noemi não tinha pecado, Malom não tinha pecado, Quilion tinha pecado. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia apresenta a narrativa de um modo natural, que veio tragédia, que veio a doença e que eles morreram. Nós não sabemos quais foram a doença. A Bíblia diz que o velho adoeceu, morreu. Os meninos adoeceram e morreram. Quanto tempo eles passaram lá? 10 anos. Então em 10 anos acontece o quê? Muita coisa. Também a Bíblia não diz qual era a idade que eles tinham. Então tudo leva a crer que ele já era um homem de idade, porque a Noemi diz assim, eu não tenho mais condição de te dar filhos. Então ela já era uma mulher idosa. A gente tem que entender isso. Mas vocês deem ênfase nisso. Eles não vão sair, ou seja, a desgraça, a miséria não vai entrar, não é porque eles tivessem pecado. Eu pergunto aqui aos senhores, Jó tinha pecado? E a Bíblia diz que o vento, capítulo 1, bateu nos 4 cantos da casa. Pronto.
Às vezes tem família santa, crente, obediente, temente, sincera, porque tem irmão que fica com essa: a tua casa, ela tem derrota, ela tem desgraça, é porque tu tens alguma coisinha. Não, não. Aí tem coisa que Deus deixa vir, porque Ele sabe dos seus propósitos, não é isso? Ele sabe. Vamos ver lá, Jó 1, olha o que diz a Bíblia. Bateu nos 4 cantos da casa. Tem dia que vem. Tem dia que vem. E aí a pessoa não deve ficar nesse negócio: ai, irmão, por que eu estou desse jeito? É porque tem coisa que é assim mesmo. É desse jeito. Tem coisa, irmão, que vem porque o pecado se instalou no mundo. E aí pronto. Não é isso? É Jó. Não é isso? 19, vai. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto. Sim. E deu nos 4 cantos da casa. Sim. A qual caiu sobre os jovens e morreram. Pronto. E só eu escapei para te trazer a nova. Então aí, tudo aconteceu na casa de Jó. E a Bíblia diz lá em Mateus 7, 24 em diante, que ele diz que a chuva pode vir de cima, os rios de baixo, o vento, a tempestade, mas a casa não, porque está edificada onde? Nossa vida com Ele. Ou tendo ou não tendo, ou ganhando ou perdendo, mas a nossa vida está com Ele. Então acabou-se a conversa. Então essa é a primeira parte aqui, que nós estamos mostrando toda essa estrutura. Ponto 2, vamos lá. 6 a 18. 6 a 18. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viesse a ser grandes, deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos teus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nesse assunto. É aqui que nós vamos falar agora. Aqui, a viúva e as noras. Essa palavra kalal no hebraico, ela só aparece 34 vezes sobre a nora. Todas as famílias da Bíblia, elas tinham erosões. Todas as famílias da Bíblia tinham suas crises. Você não lê uma página da Bíblia que não mostre uma família em erosão, em conflitos. Sempre teve conflitos, mas são os conflitos que fortalecem os relacionamentos. Porque em cada situação você vai aprendendo, não é assim? Então vamos analisar aqui. A viúva e as noras retomam. Elas estavam a caminho, que eram 80 quilômetros. Mas naquela época, caminhar 80 quilômetros, 3 mulheres, sem ninguém, era muito perigoso, porque tinha muito bandido. E quando ela volta para a casa dela, é que no caminho ela tem informação de que agora o Senhor tinha visitado. Ou seja, era a época que dava o início à colheita da cevada, não é assim que ele está dizendo? E aí você vai ver que depois vinha o trigo, lá pelo mês de abril.
Então, quando você analisa essa estrutura, o que você tem aqui? Ela diz: Deus visitou o seu, ou seja, você não vê em momento nenhum Noemi falando que ela não tinha fé em Deus. Ela aceita todo o cenário, aí ela entende claramente que Deus visitou o seu povo. Agora, ela era uma sogra prudente, mas ela não é. Veja o verso 8, vamos lá. E disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Eita, é agora. Essa sogra é uma sogra humana, é uma sogra que tem fé em Deus, é uma sogra prudente, é uma sogra sensata. E as duas, a gente não pode falar mal de Orfa. Nós não podemos, porque Orfa ela queria também ir. Ela queria ir. As duas noras viram na sogra. Eita, rapaz. No meio daquele cenário, perdeu o marido, perdeu os filhos, as duas noras olhavam e conversavam. A nossa sogra, eu nunca vi ela falar mal do Deus dela, eu nunca vi ela reclamar que o marido morreu, eu nunca vi ela amaldiçoar o Deus dela por causa que os filhos morreram. Que crença, Ruth? Aí a Ruth dizia: que crença, órfã? Elas viram na sogra crença. Rapaz, é negócio bem feito, não é assim? É negócio bem feito. A sogra, ela olhou, as duas olharam, e aí pronto. E quando é que você vê a crença e vê que Noemi tinha um bom relacionamento? No versículo 8. Olha essa velha. Vai, lê isso aí. Oh, velha! Disse Noemi às suas duas noras. As duas seguindo ela, né? Todas três chorando. Aí as duas seguindo ela. Aí ela olhou: velha prudente, velha sensata, velha sábia. E aqui eu li um teólogo que diz que aqui está provado como era o relacionamento da sogra com as... Lê como é que diz. Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. Minhas filhas, voltem para a casa da mãe de vocês. Ela queria ser dominadora? Não. O que tem de sogra que quer ser dominadora? Olha, irmã, bota para cá. Olha, eu quero dizer uma coisa: a tua nora não é tua filha. A tua nora você não deve mandar nela. A tua nora é a esposa do teu filho. E a sogra tem que demonstrar crença, respeito, exemplo. A sogra tem que ensinar pelo exemplo, pelo caráter, pelo comportamento, pela vida, pela paciência. Não é falando não. Aqui está a crença. E vocês sabem que, se vocês analisarem, aqui está a prova de como essa sogra, ela inspirou amor, ela inspirou a devoção, ela provocou nessas duas meninas o quê? O respeito. Porque quando elas chegaram, disseram: nós vamos contigo. Aí lê aí de novo. Nós vamos contigo. E disseram, é o 8. O 8, continuar no 8. Isso. Voltai cada uma à casa de sua mãe. Volte para a casa da sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência. Peraí, e o Senhor use de benevolência, ou seja, recete, bondade, não é assim? O Senhor use de fidelidade com vocês. Por que que ela diz? Eu pergunto aqui aos senhores: uma sogra vai dizer para uma nora: Deus use de bondade contigo, se ela for ruim? Hein? Ela vai dizer: Deus use de misericórdia, se ela for ruim? Se ela for fuxiqueira? Se ela for preguiçosa? As duas chorando, abraçando ela. As três no meio da estrada. Aí ela disse: voltem, minhas filhas. E assim como vocês usaram de bondade comigo e com os meus filhos, vocês foram duas noras. Eu vi em vocês o cuidado, eu vi em vocês o amor, eu vi em vocês o zelo. Voltem. E eu quero dizer que o Deus dos céus, eu invoco. Rapaz,
Eu duvido se a nora. Bota pra cá. As noras. Irmã, tem nora boa. Agora, se for uma nora fuxiqueira, eu sei o que é que a tua sogra vai invocar. Não é assim? Se for uma nora ruim, fuxiqueira, mentirosa, que não deixa o marido ir nem na casa do pai, da mãe. Aí a véia vai invocar o quê? Ela vai invocar o diabo para tu. Ela vai invocar o Satanás. É assim, não é? É, pronto. As duas chorando. Aí aqui você pode observar que isso aqui esse versículo dá a entender tudo como era o relacionamento das duas e com a sogra. Aí olha a velha, não era dominadora. Minhas filhas, voltem. Vai, só voltem. Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. Vão para a casa da mãe de vocês. Por que ela não usou pai? Porque alguns dizem que o pai de Ruth ainda era vivo. Por que ele não usou pai? Porque a ênfase aqui era para as mulheres. A ênfase aqui era a mãe. A ênfase dessa... Amanhã é o dia das mães. Não é isso? Todas as mães, bota para cá. Tu está filmando direito? Olha para cá. Todas as mães do Brasil, sejam mães. Começa daqui. Sejam mães, como Noemi, minhas filhas. E aí pronto, eu acredito que a Ruth era bonita, a Orfa também era mulher bonita, eu acredito. Aí eles voltem para a casa de vocês, voltem para as mães de vocês. Sabe o que ela está dizendo? Eu só sou, entendeu? Eu só sou sogra. Hein? Eu só sou sogra. Eu não sou tua mãe. Mãe é diferente. E a sogra, ela tem que saber construir um relacionamento com a nora. Eu não sou a mãe de vocês. Tem sogra que quer ser o quê? Quer ser mãe. Ela quer falar com a nora como se ela estivesse falando com a filha. Não é assim não. Tem que primeiro haver uma construção. Tem que haver primeiro um ame. Aí na hora que casa, aí a sogra já entra dentro de casa. Meu filho, por que tu botou o sofá assim? Aí a moça vai ficar como? Vai ficar zangada. Porque se ela quiser botar o sofá dentro do poço, cheio d'água, de quem é o sofá? É dela. É assim. Aí a sogra chega na casa, aí ela vai lá na cozinha, tirando a tampa da panela. Ixi, esse caldo, meu filho, parece que está grosso. Fala aí. É desse jeito mesmo. Ele não gosta de comer desse jeito. Eu te digo que eu tenho experiência. Eu que criei ele. Como é que ele? Eu conheço. É assim mesmo. Eu com experiência. Eu que criei ele. Ei, mãe, bota pra cá. Sogra, deixa dessa besteira. Não é assim? Hein? Deixa ele provar de outro pirão. Tem casamento que não dá certo, é a família. É porque a mãe quer dominar o menino como se o menino ele agora é homem, casou. Não é assim? Casou, deixa ela fazer. Se ela botar a galinha, que nem uma irmã foi fazer aqui uma galinha. Aí ela pegou, não sabia direito, botou, só despenou a galinha, botou todinha dentro e botou os temperos. Deixa ela comer assim. Ela vai aprender. Aí o irmão chegou, levantou a tampa da panela e viu os pés da galinha com a unha, com tudo. Que é isso aí, é uma galinha que eu estou fazendo para tu. Botou com cabeça, com tudo. Está na casa dela. Aí é assim mesmo. Eu já vi ela dizer, meu filho trata o meninozinho casado como se fosse um bebezinho. Rapaz, a gente abusa mesmo. A gente abusa. Aí ele bobinho, velho, recebe. Mamãe, eu lhe amo, mamãe. Eu lhe amo, eu lhe amo. A senhora é minha vida, não é assim? É minha paixão. Mas deixa eu viver. Deixa eu viver. Eu quero que a minha esposa, que faz parte da nossa família, ela lhe respeite, lhe trate bem. Mas mamãe, se ela quiser fazer um pato misturado com galinha caipira, deixa ela fazer. Não é assim? É desse jeito. Aí tem pessoas que aí fica a sogra só enchendo o saco. Olha essa véia aqui. Eita, véia crente. Ela disse assim: minhas filhas, vão para a casa de vocês. E o Deus dos céus
te abençoe, abençoe a Ofra, abençoe a Ruth. Não é assim? Não, não foi egoísta. E além, fala isso, senão o povo não entende. Ela não foi egoísta porque ela ia ficar só. Rapaz, mas mesmo. Idosa já. Idosa. Sozinha. Sozinha. Porque ela poderia. Meus filhos, vocês vão ter coragem, porque tem velha que se coloca de vítima, né? Vocês não. Chantagear. Vocês têm coragem de me deixar nessa idade, até faz de conta que está doente. Vocês não é assim? É. Mas eu conheço tandinho. Tem a nora chega e a sogra já faz de conta que está doente. Para ela ir logo preparar as coisas e tudo. Não faça isso, não. Aí ela disse assim: vão embora, vão embora, minhas filhas. Volte cada uma à casa de sua mãe. Vão para a casa da mãe de vocês. E o Senhor use de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Mas eu quero que Deus... Eita, rapaz, eu gosto da Bíblia. Eu quero que Deus abençoe vocês duas. Porque eu via como era que vocês tratavam os meus filhos. E que a bondade do Eterno, o recede do Eterno, a fidelidade do Eterno, chegue para a vida de vocês. E eu quero que cada uma de vocês arrume um marido bom. Eita, irmão, com a sogra dizer isso. Lê o que segue. Bora. E o Senhor vos dê descanso, cada um em casa de seu próprio marido. Ó. E o Senhor vos dê descanso, não é isso? Como é que ela diz? Na casa dos vossos maridos. Menuhá, ela está dizendo que Deus cumpra o que na minha casa não teve. Menuhá, a minha casa não teve, porque passou um tempo, veio a crise, mas que agora o Senhor estabeleça que o propósito divino cumpra na casa de... Lê isso aí de novo, lê isso aí. Ei, mas eu gosto, vai. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma na casa do seu próprio marido. Ou seja, a esperança delas, o propósito delas, o ideal delas, a Noemi diz: eu quero que essa esperança, que esse propósito alcance a vida de vocês. E que o Senhor não teve filho, não teve nada. Aí ela está dizendo: o que não conseguiu lá em casa, eu quero que Deus faça na casa. Eita, aí o choro pegou. Daí se abraçar. A vontade aqui é de chorar. Isso aí no hebraico, está aí no hebraico. Menuhá, que o Senhor dê descanso. É a ideia de um cumprimento de um propósito. É o fim da tribulação, é o fim da angústia. Porque vocês sabem, eu até não expliquei aqui por que elas foram para Moabe. Foram para Moabe porque Moabe era uma terra, tinha uma zona de Moabe que era de prosperidade. Era terra fértil, de criar gado. E aí o marido, Elimeleque, diz: vamos para Moabe. Lá tem um local fértil. Seria mais ou menos Arnon, essa região fértil. Vamos para lá, lá é bom, lá é gostoso. Nós vamos crescer lá. Mas um lugar que era promessa de ser fértil, um lugar que era rico para criar gado, se tornou o quê? A Bíblia não diz que lá teve miséria, só que não deu certo para quem? Para a família. É porque tem irmão que fica: eu vou para São Paulo, fulano chegou em São Paulo, está rico. Às vezes está próspero lá, mas não é para tu ir. É por isso que é sempre bom consultar a Deus. Às vezes tem irmão que diz: eu quero ir para Brasília. Às vezes você vai para Brasília, mas vai voltar como Noemi, sem o quilom, né? Assim, sem o malom, sem a Emelec. Por isso que é bom: Senhor, eu vou, eu não vou. Às vezes tem lugares que eles podem proporcionar o material para mim, a bênção material, mas não vai proporcionar o bem para a minha família, a espiritualidade para a minha família. Não é assim? É melhor eu comer meu arrozinho com feijão e sardinha e minha casinha de taipa, mas eu tenho meus filhos tudinho ali dentro, a minha famíliazinha glorificando a Deus, hein? Em paz. É assim, é desse jeito. Ô, coisa boa. Mas não, vamos lá. Aí o negócio pegou. Nós ficamos aí agora, não é isso? No 10, né? Como é que diz? Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Isso.
Vai. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Pronto. Aí o que acontece? Ela era entendida prudente. Não se sabe se tinha a lei do levirato lá em Moabe, mas parece que tinha, porque ela citou isso. E a primeira vez que aparece no livro é aqui, não é assim? A lei do levirato, que era, no caso, o filho morrer e não ter, aí o parente próximo fazer o quê? Mas o problema é que não tinha nenhum parente dela lá. E ela não tinha esperança de ter mais parente próximo. Então ela disse: não, minhas filhas, não tem como. Voltem e cuidem da vida de vocês. Vê o 17 agora. 17. O 15. O 15. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Quando se diz essa expressão, voltou aos seus deuses, aí tem gente que diz: será que Noemi estava mandando ela ser idólatra? Não, é porque toda a terra naquela época já adorava os seus. Então quando ela diz volta para a sua terra, era a mesma coisa que dizer assim: volta para os seus deuses. Ela não estava falando de idolatria, ela estava dizendo volta para a tua terra, porque era a mesma expressão, a terra eles entendiam que era dada pelos deuses, protegida pelos deuses, então era a mesma coisa de dizer volta para os teus deuses. Mas foi aí que surge a palavra. A órfã abraçou, não abraçou, chorou e voltou. Não se tem, e nós não podemos ridicularizá-la, falar mal dela. Não, ela voltou pela ordem da sogra. Aí a outra foi que decidiu. Vamos lá, do 17, do 18 em diante, vai. 17. Onde quer que disse Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E me faça assim o Senhor, e outro tanto mais, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Me faça assim Ela estava dizendo da seguinte maneira: eu estou invocando aqui agora um juramento que eu decidi, eu escolhi seguir o teu Deus, porque eu nunca vi. Olha, irmão, a pessoa mostrar crença nesse negócio: eu sou cheio do Espírito Santo, a glória de Deus está em mim, eu tenho poder, olha eu me tremendo, isso aí é uma coisa. Agora mostrar crença pelo comportamento, aí é outra coisa. Ela mostrou crença na luta, na dor. Tem irmã aí que na hora que vem uma prova, cadê Deus? Na hora que o filho adoece: eu não vou me congregar se tu não curar meu filho. O marido morreu, o menino morreu, o outro menino morreu, a pobreza entrou. Mas as duas noras sempre viram Deus na vida dela. No meio de toda prova, de toda luta, de toda dor, essa velha nunca deixava de falar de Deus. Aí a Ruth disse: eu não quero saber se tem ouro, eu não quero saber se tem dinheiro, eu não quero saber. Agora a crença dela eu quero, porque ela é crente. Eu quero a crença dela. Me faça jurar o Senhor, teu Deus, que de agora em diante, o que ela diz? O teu povo, onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. O amor de Deus, o exemplo de Noemi, a amizade de Noemi, a seriedade de Noemi, o comportamento da sogra Noemi, cativou quem? Eu não te deixo. E para o meu povo, lá tem meu pai, lá tem meus irmãos, lá tem minha mãe. Mas essa fé que você tem, eu não deixo ela nunca. Eita, glória a Deus. Deixa eu só abrir um parênteses aqui também. Porque aí a gente está falando só de nora. Nora e sogra, não é assim? Mas nós temos que falar também do genro. Não é? Tem genro bom na Bíblia? Tem. Eu vou mostrar um aqui, só um. Eu não vou. Vê aí o verso 14 de Mateus, capítulo 7. Aliás, capítulo 8. Vai lá, rapidinho. Mateus 8,14. Isso. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre.
Agora, lê Marcos 1, 29 e 31. Vai lá. 29 e 31. 29 e 31. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão. E logo lhe falaram dela. Ou seja, o Lucas está dizendo que a sogra estava doente, e quem levou Jesus para curar ela? O próprio genro. Ou seja, se essa sogra não prestasse para nada, Pedro ia pedir oração por ela? Pedro ia pedir para Jesus ir lá? Alguns estudiosos dizem que Pedro morava na casa da sogra. O mais importante é que essa sogra mais o Pedro tinham o quê? É como eu, mas a minha sogra. Minha sogra tem um relacionamento, nós dois brincamos, sorrimos. Até às vezes eu falo as coisas aqui na internet, tem irmão, ele trata ela assim. Não, é porque nós dois temos um relacionamento. Um relacionamento. Aí vocês, vamos lá, eu só abri aqui esse parênteses também para mostrar. Então vejam bem, porque ainda seguir essa sogra. Quem é que não quer seguir uma sogra dessa? Que respeitava as noras, tratava bem as noras, sim ou não? Respeitava elas. Vamos lá, não tenho nada mais mas ela te amou, ela tinha carinho, ela tinha ternura, ela tinha fé, ela tinha frutos. Não, minha sogra, só estar perto da senhora a gente já aprende. Não é assim? Agora vamos lá, a Ruth diz, eu vou contigo, e não me peça para eu te deixar. Sabe por que Noemi atendeu o pedido dela? Porque ela viu nas palavras de Ruth lealdade, amor e fé. E fé. Eita. Aí Ruth não rejeitou as palavras. Agora vamos lá para nós finalizar. Vai lá. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque... Aqui, ó, Mara. Aqui nós já falamos Noemi e Mara. Vamos pegar, qual é o primeiro nome dela? Noemi. E a segunda? Mara. Quem se lembra o que foi que eu falei de Noemi? Noemi. O que quer dizer ela? Qual é o contraste entre Noemi e Mará? Nós falamos que Noemi é o quê? Prazerosa, né? Eita, vai. Para aí, vamos lá. Aqui Noemi é o quê? Prazerosa, agradável, boa de se conviver. Tem sogra que é boa, que a nora gosta de conviver com ela, o genro gosta de conviver com ela. Tem sogra antipática? Tem. Essa daqui, ela nunca se tornou pela atitude, pelo comportamento, uma nora antipática. Agora as lutas da vida, eita glória, as vicissitudes, as contrariedades, os problemas trouxeram para ela o quê? Amargura. Não me chame Noemi. Eu não estou mais prazerosa. Eu não estou mais agradável. O rosto já estava se abatendo. A vida estava... Ela nunca perdeu o equilíbrio, mas ela por dentro estava arrasada. Olha, quer dizer, às vezes a gente é crente, aí o fuxico, crente velho se levanta, fala da gente, a gente não perde a fé, mas a gente fica o quê? Arrasado, sem prazer, não é, irmão César? A gente fica sem prazer de estar no meio das companhias, sem prazer de estar no meio dos amigos, porque a vida se tornou o quê? Amarga. É tanta luta, eu mesmo tem dia que a gente fica, meu Deus do céu, já ajudei tanta gente, anda com tanta gente, quando dá fé, ele é um traíra, quando dá fé, não é assim? É um falso, quando dá fé, você sabe que está falando de você, aí a vida traz amargura para a vida da gente, que a gente vai levar até para o cemitério. Perdeu os 2 filhos, perdeu o marido, ela disse, eu saí cheia, eita, lê isso aí, eu saí cheia. 21, parti cheia, eita. Porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim,
e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Eu saí. Vamos ver bem aí. 16:10, rapidinho, volta lá. Isaías 16:10, 48:3, 33. Rapidinho, vamos lá. 16:10, depois Jeremias 48:33. Como é que diz? Isaías. 16:10. Fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares, eu fiz cessar o júbilo. Aí é o 16:10, não é isso? 16:10 Vê, lugar fértil, não é isso? Lugar fértil. Lugar fértil. Fugiu o folguedo e a alegria Isso. do lugar fértil. Aí era Moabe. Aí era Moabe. Ou seja, ela foi para tirar, ainda ela tinha toda a família, ela foi para buscar bens materiais numa terra fértil, que era terra de folguedos, terra de alegria, mas lá o Senhor não abençoou eles. O que mais? Isaías 40. Jeremias 48:33. Isso. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil da terra de Moabe. Olha aí. Porque fiz que o vinho acabasse nos lagares, já não pisarão uvas com júbilo, Tá vendo? e o júbilo não será júbilo. Então, a terra de Moabe era uma terra fértil. Ela diz assim: eu parti com os meus filhos, e eles ainda partiram com os bens que tinham. Eles saíram de Beit-Lehem para não perder o que tinha, na intenção de construir uma nova economia, um novo lar, e depois disseram, depois nós vamos voltar. Eles saíram de uma terra que não tinha nada, que estava no pecado, na miséria. Então eles disseram, vamos tentar em outro lugar. E eles foram, mas quando voltar, ela voltou como? Vazia. Eita, perdeu tudo. Por isso, irmão, melhor a gente dizer, Senhor, me orienta nisso aqui, não é assim? A Bíblia diz que ela perdeu, ela diz, eu saí cheia, eu parti cheia, e eu estou voltando como? Vazia. Mas vamos lá, lê, vai lá, para a gente encerrar. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Sim. Aí o que acontece? Vocês podem observar o seguinte, nesses versículos aí, nós vamos analisar algo muito importante. Ela diz, não me chamem agradável, não é isso? Não me chamem mais prazerosa. Agora aqui eu quero finalizar mostrando a estrutura espiritual dessa mulher. O Todo-Poderoso vai. O Todo-Poderoso me tem dado amargura. Ei, para aí, tu está lendo errado não? Tu não está lendo errado? Não. Quem foi que deu amargura para ela? O Todo-Poderoso. Quem foi que deu amargura? O Senhor Todo-Poderoso. Então ele tornou ela em um momento prazerosa, e em outro momento ele tornou ela como? Vocês estão vendo o nível dessa mulher? Tu está filmando direito, Caio? Eu vou fazer uma pergunta bem aqui, bota aqui na minha cara. Vou fazer uma pergunta para as irmãs. E se Deus um dia te afligir? Perca de marido, de filho, de propriedade, tu ainda vai ter crença? Fale lá. Bora. Ela se manteve a mesma nos dois estágios. Agora o irmão César, ela se manteve. A crença dela não dependia da estrutura familiar, nem do dinheiro, nem dos bens. A mulher de Ló era apaixonada pelos bens. A mulher de Jó perdeu o equilíbrio. Essa daqui, eu saí cheia, mas o Senhor mesmo, Ele resolveu me esvaziar. Isso aqui é chamado na teologia de soberania. Ele não faz o que quer. Aí tem irmão que fica cantando, ele faz o que quer, ele bota, ele tira. E se Deus tirar teu marido? E se Deus tirar tua casa? E se Deus tirar teu filho? E se tu perder o emprego? Tu ainda vai ser crente? Tu ainda vais para círculo de oração? O irmão César falou que ela soube viver nos dois níveis, nos dois estágios. Vamos lá, 1:21 de Jó. Eu vou mostrar um outro também que tinha a mesma estrutura. Vai, corre aí, rápido. Vamos lá. Eita glória. Jó 1:21. Isso.
Disse: nu saí do ventre da minha mãe, Sim. e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre, Da minha mãe, é da terra. Nu eu saí da terra, vai. e nu tornarei para lá. E nu, Paulo diz lá em 1 Timóteo, nós vamos levar alguma coisa? Se tu tiver um carro do ano, tu leva. Vai para cá, vai para cá, vai para cá. Os ricos da igreja, os poderosos, sabe por que é bom ser generoso e construir moradas eternas no céu? É porque com teu dinheiro tu não vai no céu. Com teu BMW tu não vai no céu. Com tua fazenda tu não vai no céu. Nu tu veio e nu tu volta. Deixa de ser besta. Tu só vai com paletó de madeira. Não é assim? É. Tu só vai com paletó de madeira. É o paletózinho que todo ser humano vai entrar. Às vezes eu estou em velório, aí eu digo, oh, rapaz, tão bonito, não é assim? Às vezes a gente vai ter um neguinzinho feinho dentro do caixão. Diz, oh, Jesus, tu levou, não é assim? É assim. Mas tanto faz ser bonito, grande, pequeno, hein? Rico, pobre, teu paletó já está preparado. É teu paletózinho de madeira, já está te aguardando. Agora aqui é que eu quero mostrar por que Noemi, por que Ruth e Orfa viram que a mulher era crente. Ela diz, eu parti cheia, o Senhor me levou, mas Ele esvaziou o meu saco. Ele esvaziou. Saí com o marido, saí com 2 filhos. E aí pronto, me chame de Noemi não. Ela estava amargurada. Ela estava quebrada por dentro. Ela estava quebrada. Por fora ela já estava também arrasada. Mas ela perdeu a fé. Ela perdeu a confiança. Ela criticou a Deus. Ela zombou de Deus. Ela jogou alguma coisa para Deus. Jó perdeu tudo. Jó adoeceu. O diabo disse, olha, ele ainda está assim. É porque ele tem bem. É porque ele tem a mulher. É porque ele tem saúde. É porque ele tem filho. Toca em tudo. Tocou em tudo. Mas aí pronto, Jó não abriu a sua boca. Falei, eita Deus, vamos encerrar já. Além disso, pastor, Sim. em vez das pessoas ficar solidárias com ela, houve um fuxico na cidade. O texto diz, olha quem chegou, acabada, arrasada, sem nada. Sem nada, acabada, ela não tem nada. E ainda para piorar, trouxe uma estrangeira, que era quem? Pronto, uma terra velha que adora ídolos. A mulher está aí. Agora eu vou para cá para me finalizar. Vamos lá. A Bíblia diz, eu não vou ler, vou ler só essa, 4:12, rapidinho, de Filipenses, rapidinho, 4:12, vamos lá, 4:12, lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem. A Noemi não sabia, e eu vou já falar uma coisa aqui muito interessante para nós, vamos lá, rápido. Sei estar abatido e também sei ter abundância. Hein? Como é? Para aí. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Não. Isso aqui não cabe nas igrejas que pregam teologia da prosperidade. Isso aqui não cabe naqueles pregadores que dizem, hoje teu cenário vai mudar. Sabe por que eu não prego isso? Porque hoje eu posso ter fome e amanhã eu posso ter riqueza. Mas amanhã eu posso também ser rico e ficar pobre. A minha questão é, tu tens uma espiritualidade que tu sabe viver nos dois mundos? Sei estar. Paulo na prisão deixou de ser crente. Paulo sem comida deixou de ser crente. Paulo na noite que o navio estava 14 dias sem luz deixou de ser crente. Os amigos abandonaram Paulo. Paulo deixou de ser crente. Criticaram Paulo, ele deixou de ser crente. Eu quero saber se tu tem crença. Olha para cá. Eu quero saber se tu tem crença. Se faltar o pai, se faltar a mãe, se faltar a casa, se faltar a família, se faltar os amigos, se faltar o dinheiro, se faltar a saúde, se faltar a amizade, tu ainda fica com ele? É assim, pastor? Tu ainda fica com ele? Paulo diz, eu sei estar contente. E eu também sei estar o quê? Abatido. Tem dia que o crente tá mole ou não tá? Tem dia que eu estou mole também. Agora eu vou dizer, não sou mais quente não, eu estou hoje mole, eu estou acabado, eu estou abatido. Aí ele grita, quando ele diz eu posso todas as coisas, é porque os dois níveis, Deus dava força para ele aguentar nos dois níveis.
Tu ainda mantém a tua integridade com esse teu Deus, Jó? Eita, rapaz. Eita, velha crente. Se a nora vê a sogra só reclamando, só falando, fala mal de marido, fala mal de dinheiro, só vê ela doida para ir para shopping, essa nora vai prestar? Mas não. Eita. Eu não sei não, uma crença dessa aqui, né? Porque essa daqui sabia viver nos dois níveis. Paulo diz assim: por mim tanto faz, eu estando em Cristo, é o que importa. Lá no 21 ele vai dizer: se eu morrer, eu sou dele, e se eu viver, eu sou dele. Eu dou fruto tanto em uma como na outra. Agora ele diz: eu posso isso por causa do Senhor que me fortalece. Será que você tem essa crença? Aí vamos lá, a aparência de Noemi foi atingida ou não foi? Foi. Agora, o que trouxe resultado das experiências de Moabe para ela? Moabe trouxe alguma experiência boa para ela? Não. Tirou a vida dela o quê? Agradável. Tirou a vida dela o quê? Moabe só trouxe experiências amargas. Tem lugar que a gente não quer mais nem passar lá. É assim? Aí ela diz assim: foi o Deus poderoso e quem foi que tirou o marido dela? Quem tirou os filhos dela? Quem tirou a riqueza dela? Quem esvaziou o saco dela? Quem foi que fez ela voltar vazia? Deus. A vida ela é sempre marcada de tragédias. Tem altos e baixos, sim ou não? Mas Deus sempre vai dar um momento para nós. Eita, glória a Deus. Ela não tinha mais condições de lutar. Ela não tinha mais condições de seguir em frente. Mas Deus botou no caminho dela uma esperança. Quem era a esperança? Quem era a esperança? E Ruth era o quê? Moabita. Ela era uma nora, não é assim? Enquanto ela não tinha mais esperança, a vida estava se acabando, ela só trouxe amargura. Deus botou, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam. Por que Deus botou essa mulher para ir para Moabe? É porque lá em Juízes não tinha uma nora que ia ajudar Ruth no meio dessa crise. É por isso que quando ela chega no campo de Boaz, Boaz se admira e diz assim: essa menina tem duas vantagens. Ela não foi ser arruaceira, ela não foi procurar rapazinho, ela foi para o campo. E quando chegou lá, o que ela fez no campo? Ela foi trabalhar. E trabalhar para quê? Para sobreviver, sustentar quem? Às vezes a nora chega em casa, aí ela senta no sofá, aí a sogra fica olhando, ela é só ajeitando a unha, botando o esmalte. E sogra, me traz aí um suco. Aí a sogra: meu Deus do céu. Às vezes todo mundo está trabalhando, tem um almoço, não é assim? Tem um almoço, aí a nora, ela fica deitada na rede, sentada. Aí ela vê a sogra se acabando de trabalhar, aí ela só vai para pegar só o bandeco. Eita preguiça. Amanhã é dia do almoço nas casas das sogras. Hein? Amanhã é dia do almoço na casa das sogras. Amanhã é. Aí é o seguinte, chegou, olha, a minha filha, quando ela foi casar, eu disse logo para ela: olha, você agora tem a sua sogra. É o seguinte, chegou no local, lave as louças, se ela está trabalhando, se levante, não é assim? Se levante. Tem nora aí que na hora que chega na casa da sogra, ela inventa dor de cabeça. Ela inventa dor na unha, aí a sogra: o que é, filha? Na hora que eu saí de casa, aí o marido fica: o que é, filha? É não sei o que, tu chama ela assim no quarto atrás. Meu bem, que é isso, minha filha? Todo mundo trabalhando e tu deitada? Onde é que a sogra vai amar uma nora preguiçosa? Hein? Eu estou falando aqui por dois. A Noemi levou Ruth. Ruth tinha crença, mas quando ela chegou lá, qual foi a primeira coisa que ela fez? Minha sogra, eu vou trabalhar. E aí pronto, aí o pessoal: para que é tanta essa comida? É para mim? E para minha? Para minha sogra. Quando Boaz soube da história, que menina linda.
Que mulher linda, que mulher bela. Ela vem de uma terra estranha, ela cuida bem da sogra. E sabe por que Deus vai tratar ela bem? Porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio 23 que quem tratasse bem das viúvas ia ter recompensa. E ela tratava bem das... Aí preste bem atenção, essa menina que era linda, que era bela, ela vai se casar com Boaz. E aí Boaz vai gerar um filho. Como é o nome do filho? Obed. E Obed vai gerar quem? Jessé. E Jessé vai gerar quem? Agora eu vou mostrar como é que se termina a bênção de quando você é leal. Mateus 1,16, não me encerrar com isso. Eita, glória. Isso. Eita glória. 16. Veja aí. E Jacó gerou a José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aí começa do primeiro agora. Vamos lá para mostrar aí. Vai lá. Do primeiro, eita glória. Isso. Livro da geração de Jesus Cristo, Isso. filho de Davi, filho de Abraão. Continua? Pode ir. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Isso. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Hein? Para aí. É só isso aí. Como é que diz? É só isso aí que tu leu. E Salmão, versículo 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Para aí, primeiro lá vem uma, que entrou, bênção. Raabe, vai. Raabe. E Boaz gerou de Rute a Obed. Essas duas aí foram leais ou não? Toda pessoa que é leal, Deus abençoa ou não abençoa? Então pronto, seja leal, não importa quem seja a pessoa. Aí ela pegou e ela foi leal. E aí ó, o que acontece? O que diz aí de Ruth? E Ruth gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé? Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Agora preste bem atenção. Ruth foi fazer parte da história de quem? De Jesus. Ela entrou na linhagem? Na linhagem leal, na linhagem messiânica. Por quê? Porque Deus sabe. Deus mandou essa família lá para Moabe só para buscar uma estrangeira. Agora lá vai. Quando você pega Êxodo 12, a Bíblia diz: lá em Israel pode ter o israelita e o estrangeiro, e quem me aceitar pode comer também da Páscoa. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou trazer uma moabita também para fazer parte da minha linhagem. Deus fez todo esse retrocesso nessa família para abençoar uma moabita que era fiel e que era sincera. Eu tenho um recado de Deus para você: seja leal, não seja falso, não seja uma nora mentirosa, falsa, encrenqueira. Ainda que seja difícil a sua sogra, que às vezes isso acontece, ainda que seja difícil de lidar com ela, mas se você for fiel, o Senhor Deus coloca teu nome na galeria dos heróis da fé. Tudo que eu falei já está aqui, não é assim? Introdução. Ela vai superar as dificuldades através do quê? Da fé e do amor. Quais eram as virtudes de Ruth? Bem alto, nós, vamos lá. Fé, inteligência, lealdade, persistência, amor e esperança. O que os lares dos cristãos podem sofrer? Vamos lá. Doença, fome, morte, viuvez. Pode sofrer isso? Jó sofreu isso? Jacó sofreu isso? Então o nosso lar pode sofrer. Aí você tem a crise econômica, que nós já falamos, na Judéia. Lá em Moabe estava tudo bem. Tudo bem. E a crise lá, ela veio por causa do mau governo e do pecado. A fome, eu já falei, ela serviu como disciplina para Israel. E aí você tem aqui os nomes da família, nós já explicamos cada nome. É sempre bom buscar orientação, não saia de um lugar se Deus não tiver um propósito na sua vida. Ok? Tiago diz: se o Senhor quiser, não é assim? A crise existencial, toda essa situação trouxe uma crise existencial para Noemi. Por isso que ela disse: o Senhor me amargurou. Os filósofos existencialistas, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre, todos eles têm uma ideia horrível sobre a vida. Por quê? Porque não tem Deus. Quem tem Deus pode ter crise existencial. Às vezes eu me pergunto: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer nessa terra? Porque ele sente aquela náusea, aquele vômito. Que vida desgraçada é essa? Essa daqui não teve isso. Ainda que a vida dela entrasse em uma crise, mas ela sabia que era quem estava no controle.
Por isso que ela disse, ele me esvaziou, ele me amargurou, ele fez isso comigo. Tudo ela atribuiu a quem? Porque o judeu acredita que o bem ou o mal vem de Deus. Então pronto, ok? Os planos de Deus para a nossa vida. É sempre bom a gente dizer, seja feita a tua vontade, porque só Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. A lealdade de Ruth, maior que os laços familiares. O que é maior que os laços familiares? Observem bem que o maior foi a fé e o amor dela pelo Deus de Noemi, ok? A fé e o trabalho em uma nova perspectiva de vida. Ou seja, ainda que ela estivesse acabada, Deus colocou essa moça, essa Ruth, para ser a esperança dela. Quem é que vai levantar a baixa estima agora de Noemi? Quem é que vai levantar a esperança dela? Vocês já imaginaram a velha bota um netinho nos braços e diz, meus 2 filhos morreram, mas Deus me deu um neto pela lei do revirato, não é assim? E agora ela cantou vitória, e não foi só um netinho qualquer, não foi um netinho qualquer, foi um netinho que fez parte da linhagem messiânica. E aí vocês sabem que quem vai fazer todo o processo, porque é o seguinte, ela aqui para casar com o rapaz, ela passou por todo um processo legal. Deus só abençoa onde há legal ali. Deus abençoe em nome